Que o seu dia e a sua semana sejam repletos da bênção e da paz de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um texto que, olha, tem intrigado e até assustado cristãos por 2000 anos. O segundo capítulo da segunda carta aos Tessalonicenses. Nossas fontes são uma série de comentários bíblicos que dissecam esse capítulo, e a nossa missão aqui é bem ambiciosa, né? É entender o pânico que tomou conta de uma igreja inteira por causa do que hoje a gente chamaria de fake news apocalíptica. Exatamente. E além disso, desvendar a revelação de um supervilão cósmico e a força misteriosa que neste exato momento impede ele de agir. Isso. A história começa com a comunidade cristã de Tessalônica em pânico total. Eles receberam uma mensagem, seja por uma suposta profecia ou até uma carta falsificada em nome do apóstolo Paulo. Uma carta falsa. Que loucura. Total. Dizendo que o dia do Senhor já havia chegado. E isso os deixou, segundo uma das fontes, abalados como se tivessem sido atingidos por um terremoto. Tá, vamos desvendar isso então. Por que essa notícia era tão aterrorizante para eles? Não deveria ser algo, de certa forma, esperado? O terror era completamente justificado. É que Paulo já tinha ensinado para eles que antes desse período de ira e julgamento, eles seriam arrebatados, ou seja, retirados do mundo. Certo, eles não passariam por isso. Exato. Então, a notícia de que o dia do Senhor já estava acontecendo colocava eles diante de duas conclusões, assim, terríveis. Quais? Ou o ensinamento de Paulo estava errado, ou, de alguma forma, eles foram deixados para trás. Nenhuma das opções era boa. É uma crise de confiança total. Exato, ambas as opções minavam a base da fé e da segurança deles. Então, para apagar esse incêndio teológico, Paulo não se limita a dizer isso é mentira, né? Ele apresenta uma espécie de cronograma. Isso, uma lista de pré-requisitos para o Apocalipse. Ele basicamente diz: calma, não pode ser o dia do Senhor ainda, porque vocês não viram X e Y acontecerem. Ele não só nega, ele arma a comunidade com conhecimento para que eles mesmos pudessem discernir os tempos. Perfeito, para não serem enganados de novo. Certo. Então, antes de a gente entrar nos sinais X e Y, a gente precisa definir o termo principal. O que exatamente é esse dia do Senhor? A expressão soa como o fim de tudo, mas parece ser um pouco mais complexa que isso. É um conceito crucial. Pensa assim, a história humana até agora, segundo as fontes, é como um longo período de tolerância. A teologia chama de dia de graça, onde a porta da salvação está aberta. Ok. O dia do Senhor é quando essa tolerância acaba e a conta chega. É o início de uma auditoria divina em escala global. Uma auditoria divina. Gostei disso. Então não é um evento de 24 horas. Longe disso. É um período bem extenso que, segundo as fontes, dura mais de 1000 anos. Ele começa com uma fase de julgamento intenso de 7 anos, a famosa tribulação. Certo? Onde Deus vai lidar direta e dramaticamente com o pecado humano. E depois culmina com o reino de Cristo na Terra. A característica principal desse dia é que a justiça divina vai ser aplicada de forma visível, absoluta. Entendido. Então, para acalmá-los, Paulo diz que duas coisas muito específicas precisam acontecer primeiro. A primeira ele chama de a apostasia. Sim, e essa palavra apostasia em grego, ela é carregada de significado, sabe? Embora alguns intérpretes sugiram que poderia significar a partida física da igreja no arrebatamento. Ah, interessante. As fontes que a gente analisou argumentam fortemente contra isso. Elas apontam que o peso histórico e bíblico da palavra vai para outra direção. E qual seria essa direção? Porque isso muda completamente o sinal que se deve procurar. Pensa em apostasia não só como alguém perdendo a fé. É mais, é uma rebelião em grande escala, um motim contra a verdade. Um motim é uma palavra forte. As fontes detalham isso. No grego clássico, a palavra era usada para descrever uma rebelião política. Na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, ela descreve a rebelião de Israel contra Deus. Faz todo sentido. Então, não é só uma questão de opinião.
A própria história da palavra no grego aponta para uma rebelião ativa. É como se a linguagem já carregasse um DNA de insurreição. Perfeito. E o único outro lugar onde o substantivo aparece no Novo Testamento, em Atos, descreve uma acusação de que Paulo estaria ensinando os judeus a se rebelarem contra Moisés. Entendi. Portanto, o consenso das fontes é que Paulo está prevendo um colapso espiritual generalizado, um abandono deliberado em massa da fé cristã autêntica que vai preceder o fim, uma rejeição global da verdade. Um colapso que, segundo uma das fontes, já vemos sinais hoje. Ok, então o primeiro sinal é um colapso da fé. Isso prepara o terreno. Mas um palco vazio precisa de um ator principal, né? Quem é a figura que surge nesse vácuo espiritual? Esse é o segundo sinal, e talvez o personagem mais infame de toda a profecia bíblica. Paulo diz que após essa apostasia será revelado o homem do pecado, também chamado de o filho da perdição. O nome já diz tudo. Exatamente. A essência dele é a iniquidade, a ausência de lei, a rebelião personificada. Ele vai se opor e se exaltar acima de tudo que as pessoas adoram, seja o Deus verdadeiro ou qualquer outro Deus. E ele não para só na oposição. O texto descreve um ato específico, um clímax de arrogância que é difícil até de imaginar. Sim, o ato culminante da carreira dele será assentar no santuário de Deus, proclamando a si mesmo como Deus. No santuário de Deus. Isso. O que implica, segundo as fontes, a reconstrução de um templo judaico em Jerusalém. É o ato supremo de blasfêmia. Ele não quer apenas ser adorado. Ele quer tomar o lugar de Deus no lugar mais sagrado da terra para o judaísmo. Isso tem algum paralelo histórico? Parece um roteiro de filme. Tem um eco histórico muito forte. Lembra o que o rei sírio Antíoco Epifânio fez no século II a.C.? Sim. Invadiu Jerusalém, proibiu a religião judaica e profanou o templo sacrificando um porco no altar, um animal impuro. Foi um ato tão chocante que ficou conhecido como a abominação da desolação. E o homem do pecado vai fazer algo parecido. Semelhante, mas numa escala global e com uma reivindicação divina, ele vai se declarar Deus. E as fontes o conectam a outras figuras proféticas, certo? Ele não é um personagem que aparece só aqui do nada. Não, de jeito nenhum. Ele é uma figura central que aparece com diferentes apelidos ao longo das escrituras. As fontes listam pelo menos 10 títulos para ele. Em Daniel, ele é o pequeno chifre. Certo? Aqui em Tessalonicenses, é o homem do pecado e o perverso. No livro de Apocalipse, ele é a besta que emerge do mar. Todos esses títulos pintam o retrato de um mesmo indivíduo. E como ele chegará ao poder. A imagem que temos é de um ditador. Mas as fontes sugerem que a ascensão dele será mais sutil no começo. Sim, ele vai surgir num cenário de caos. Caos político, social, econômico. A humanidade estará desesperada por um líder que traga ordem, paz, prosperidade. E ele aparece como a solução. Exatamente. O grande salvador, um líder carismático, brilhante, oferecendo soluções para os problemas do mundo. Ele será o unificador global que todos esperavam, mas a agenda dele, claro, será satânica. Ok, isso nos leva a um ponto fascinante do texto. Se essa figura é tão poderosa e esses eventos são tão grandiosos, por que não aconteceram ainda? E aqui, Paulo introduz um dos maiores mistérios do capítulo. Ele fala de algo ou alguém que o detém. Esse é o ponto crucial. Paulo diz que o mistério da iniquidade já opera, ou seja, o espírito de rebelião já está no mundo. Mas existe uma força repressora, um repressor, que o impede de se manifestar plenamente na pessoa do homem do pecado. Espera aí. Essa parte é incrível. Então Paulo está dizendo que existe literalmente um freio de mão cósmico puxado neste exato momento, impedindo que o caos total se instale. Quem ou o que está com a mão nesse freio? É a grande pergunta. E as fontes exploram várias teorias. Paulo usa duas formas para descrever essa força. Primeiro, no gênero neutro, o que o detém, e depois, no masculino, aquele que agora o detém. Essa mudança de gênero é uma pista importante, imagino. É a pista principal. Certo.
E quais são as teorias que as fontes descartam? Bom, uma teoria antiga sugeria que era o Império Romano, ou, de forma mais ampla, a lei e a ordem do governo humano. Mas a ideia de que o governo humano detém o mal é bem popular. Por que a fonte a descarta tão categoricamente? Afinal, sem leis teríamos o caos absoluto agora mesmo, né? É uma objeção válida. A fonte argumenta que, embora o governo restrinja o mal até certo ponto, ele não é mais forte que o poder de Satanás, que está por trás do homem do pecado. E mais, a profecia indica que durante a tribulação, o governo mundial sob a besta vai ser o próprio veículo do mal, não algo que o restringe. Entendi. Ele não será removido, ele será o instrumento. Exato. Outras teorias, como a de que seria o próprio Satanás restringindo o mal, são contraditórias. Ok. Então, qual é a explicação que as fontes consideram a mais sólida? A explicação que melhor se encaixa tanto na gramática quanto na teologia do texto é que o repressor é o Espírito Santo, agindo através da Igreja, o corpo de Cristo presente no mundo. Ah, isso resolve o enigma do gênero. Resolve. A palavra grega para espírito, pneuma, é neutra, o que o detém. Mas o Espírito Santo é uma pessoa divina, referida com pronomes masculinos, aquele que o detém. Uau! Então o que a fonte está realmente dizendo é que a simples presença da Igreja no mundo, habitada pelo Espírito Santo, funciona como uma barreira cósmica contra o mal absoluto. Isso mesmo. Não é sobre ativismo político ou poder cultural, mas sobre uma presença espiritual que literalmente segura as pontas do Apocalipse. Exatamente. A Igreja age como sal e luz, e parte dessa função é ser uma represa que contém a inundação da iniquidade. A remoção desse repressor, portanto, estaria diretamente ligada ao arrebatamento da Igreja. Faz todo sentido. Quando a Igreja for retirada da terra, essa influência restritiva do Espírito Santo através dela também será, e o palco estará livre para a manifestação do homem do pecado. Com a Igreja fora de cena e o freio de mão cósmico liberado, como exatamente esse homem do pecado vai enganar o mundo? A ascensão dele não será apenas política, certo? Não será sobrenatural. O texto diz que a vinda dele é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Prodígios de mentira? Sim, será uma imitação demoníaca do poder de Cristo. Ele vai realizar milagres, curas, maravilhas que vão parecer autênticas. Vai ser uma paródia tão convincente do Messias que vai enganar quase todo mundo. E quem especificamente vai cair nesse engano? Paulo é muito claro sobre isso. O engano será irresistível para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não é que eles não tiveram a chance de conhecer a verdade. Eles a rejeitaram ativamente. E a fonte descreve isso não apenas como um engano, mas como algo mais profundo, quase como um julgamento ativo de Deus. Sim, e essa é uma das passagens mais sóbrias de toda a Bíblia. O texto continua: "E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira." Deus lhes enviará. A fonte descreve isso como um julgamento divino por abandono. Quando uma pessoa ou uma sociedade rejeita persistentemente a luz da verdade, chega um ponto em que Deus, em sua justiça, os entrega à escuridão que eles escolheram. Ele lhes envia uma forte ilusão para que acreditem na mentira que tanto desejaram. Isso é muito forte. É um princípio de justiça divina. A rejeição da verdade torna a pessoa vulnerável ao engano absoluto. Depois de toda essa profecia densa e sombria, Paulo muda completamente o tom. É quase como se ele respirasse fundo e se virasse para os tessalonicenses com um olhar pastoral. Completamente. É uma das transições mais bonitas do Novo Testamento. Ele passa do macroapocalipse para o microcuidado pastoral. Ele diz: "Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor." Ele tira os olhos deles, do anticristo, e os coloca de volta na segurança que eles têm em Deus. E nesse ponto, ele resume a jornada da salvação deles no que uma das fontes chama de um sistema de teologia em miniatura.
O que isso quer dizer? Significa que, em uma única frase, Paulo encapsula toda a doutrina da salvação, do início ao fim. Ele diz que Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. A ênfase muda do pânico para a segurança. Totalmente. A salvação deles não começou com a decisão deles, mas com a escolha soberana e o amor de Deus na eternidade passada. A escolha de Deus é efetivada no tempo pela santificação do Espírito, que é a obra do Espírito convencendo do pecado e regenerando. E a resposta humana é a fé na verdade. É uma fortaleza de segurança teológica. E com essa base de segurança, a mensagem final para eles que estavam abalados e sofrendo perseguição é: permaneçam firmes. Exatamente. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. E aqui é importante entender o que ele quer dizer com tradições. Certo. A fonte esclarece que a palavra grega paradóseis não se refere a tradições humanos, mas aos ensinamentos apostólicos que eles receberam diretamente de Paulo, a palavra de Deus revelada. A base para a firmeza deles não são sentimentos, mas a verdade objetiva. E ele encerra com uma oração, conectando a esperança futura com a vida presente. Sim, ele ora para que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus Pai consolem os vossos corações e vos confirmem em toda a boa palavra e obra. A mensagem final é: o futuro profético está sob o controle de Deus, mas a responsabilidade hoje é viver fielmente. É uma mudança de foco poderosa, né? Passa do medo do que está por vir para a confiança em quem os chamou. E o texto nos deixa com essa imagem impressionante de uma força divina, o repressor. Sim, que ativamente detém o avanço do mal no mundo e que essa força está ligada à presença da igreja. Exato. É uma ideia que redefine o propósito da igreja. Com certeza. Não somos apenas uma comunidade de fé, mas coletivamente um dique espiritual no mundo, habitados pelo Espírito que contém o dilúvio da iniquidade. A remoção desse dique é o que vai permitir a manifestação plena do mal. Isso dá um peso cósmico à existência da igreja na história. O que nos leva a uma reflexão final para quem nos ouve. Se a história não é apenas uma série de eventos aleatórios, mas está se movendo numa direção definida sobre o governo de Deus, como essa ideia de um repressão ativo no presente muda a nossa percepção sobre o propósito tanto do caos quanto da ordem que vemos ao nosso redor? É uma pergunta que nos força a ver os acontecimentos mundiais não apenas com lentes políticas ou sociológicas, mas também espirituais. Sugere que por trás das manchetes existe uma batalha invisível, onde a presença da fé tem um papel ativo, restritivo e fundamental no grande plano de Deus para a história. Que Deus abençoe a todos.